Já percebeu como o mundo ao nosso redor está mudando em uma velocidade impressionante? Parece que tudo está se alinhando para algo maior. Guerras, crises, inovações tecnológicas e até a instabilidade do cotidiano parecem indicar que algo grandioso está por vir. E se eu te dissesse que essas transformações não são apenas aleatórias, mas sim sinais de que as profecias bíblicas estão se cumprindo diante dos nossos olhos? Pode parecer inacreditável, mas é exatamente isso que a palavra de Deus revelou há séculos. Embora muitos ignorem ou até zombem da ideia de que os eventos atuais estão relacionados às Escrituras, para aqueles que têm discernimento espiritual, os sinais são evidentes. Em Mateus 24, Jesus descreveu um período de conflitos, catástrofes e mudanças globais que antecederiam seu retorno. Hoje, vemos essas profecias se realizando em várias partes do mundo, desde o Oriente Médio até as inovações tecnológicas, como a inteligência artificial. Não há como negar, estamos vivendo tempos proféticos. Neste vídeo, vamos explorar 5 profecias apocalípticas que estão se tornando realidade em 2025, mostrando como Deus continua a cumprir sua palavra, mesmo em meio ao caos. Mas antes de seguirmos, quero te fazer uma pergunta. Você está preparado para o que está por vir? Conhecer o que as Escrituras dizem sobre esses eventos não é apenas uma questão de curiosidade. É uma chance de ajustar sua vida e alinhar-se com o propósito divino. Então, abra seu coração e sua mente enquanto exploramos os mistérios das Escrituras. O objetivo não é criar medo, mas trazer clareza e esperança, mostrando que, mesmo nas tempestades, Deus está no controle. Afinal, como Ele nos prometeu, tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal e compartilhe nos comentários de onde está nos assistindo. Vamos começar! Primeira profecia: a tradução da Bíblia para todas as línguas. A profecia de Jesus em Mateus 24:14 ressoa como um marco na nossa jornada de fé. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Essa promessa destaca o caráter universal do Evangelho e o propósito divino de alcançar todas as línguas, culturas e povos. Hoje, estamos mais próximos do cumprimento dessa profecia do que nunca. Graças aos avanços tecnológicos e iniciativas missionárias, a palavra de Deus está mais acessível do que jamais foi. O trabalho é árduo, mas a visão de um mundo onde todos possam ouvir as boas novas está mais viva do que nunca. Organizações como a Wycliffe Bible Translators têm se dedicado a essa missão. Um exemplo notável é o projeto Vision, que busca traduzir a Bíblia para todas as línguas até 2025. Atualmente, existem mais de 7.000 idiomas falados no mundo, e quase 1.800 deles ainda não têm sequer uma parte da Bíblia em sua língua materna. Essa tarefa monumental é movida por uma convicção inabalável: levar a mensagem de salvação àqueles que ainda não conhecem a esperança encontrada em Jesus. Este esforço não apenas cumpre a profecia, mas também fortalece a conexão entre culturas e o Evangelho. A tecnologia tem desempenhado um papel fundamental nesse avanço, com ferramentas de tradução baseadas em inteligência artificial, softwares de reconhecimento de voz e plataformas digitais acelerando o processo de tradução para idiomas antes esquecidos. Imagine aldeias remotas recebendo pela primeira vez a Bíblia em sua própria língua e sentindo o impacto transformador da palavra de Deus. Essa revolução linguística é um lembrete poderoso de como Deus usa os avanços humanos para cumprir seus propósitos eternos.
Compreender o impacto dessa missão é entender que a Bíblia não é apenas um texto, mas uma mensagem viva que conecta cada cultura à história divina. Quando uma tribo, por menor que seja, recebe a palavra de Deus em sua língua materna, a mensagem do Evangelho ganha um novo significado. Cada palavra ressoa no coração de forma profunda, trazendo um entendimento que vai além da simples tradução. Isso nos desafia a valorizar o acesso que temos à Bíblia e a usá-la como fonte de orientação e fé. Além disso, esse esforço missionário nos convida a refletir sobre nosso papel. À medida que a Bíblia é traduzida para novas línguas, como podemos ajudar a espalhar essa mensagem? Podemos apoiar financeiramente essas iniciativas, orar pelos tradutores ou até mesmo compartilhar a palavra com nossos amigos e vizinhos. São ações que conectam nossas vidas ao cumprimento dessa profecia. Cada ato de fé que tomamos reforça a relevância do Evangelho em nossa cultura. A tradução da Bíblia para todas as línguas não é apenas um marco profético, mas uma preparação para algo ainda maior. À medida que mais pessoas têm acesso à palavra de Deus, o mundo assiste à convergência de culturas em torno de uma mensagem unificada: a salvação em Cristo. Cada passo nessa direção nos aproxima do que Jesus prometeu. Essa jornada não apenas nos inspira, mas também nos lembra do amor incansável de Deus por toda a humanidade. À medida que a tradução avança, cresce a expectativa de que isso seja apenas um prenúncio de outros eventos grandiosos. Se a palavra de Deus está chegando aos 4 cantos do mundo, que outros sinais podem estar se desdobrando diante dos nossos olhos? Segundo a profecia, o aumento dos conflitos no Oriente Médio. As profecias sobre o Oriente Médio são, sem dúvida, algumas das mais intrigantes das Escrituras. Em Ezequiel 38 e 39, há uma descrição detalhada de uma grande batalha conhecida como a Batalha de Gog e Magog. Esses capítulos apresentam uma imagem de crescente tensão, onde uma coalizão de nações se une contra Israel. Ao observarmos os acontecimentos atuais, com conflitos constantes e tensões entre Israel e seus vizinhos, é difícil não pensar que essas profecias estão sendo gradualmente cumpridas. Essa região do mundo sempre foi central no plano de Deus, e isso não mudou ao longo dos séculos. Israel, cercado por nações frequentemente hostis, continua a ser um ponto de discórdia. As tensões com o Irã, por exemplo, têm gerado preocupação global. Além disso, a instabilidade na Síria e o envolvimento de potências como a Rússia alimentam a sensação de que algo maior está em formação. É interessante notar que Ezequiel menciona especificamente algumas dessas nações em sua profecia. Para muitos estudiosos da Bíblia, isso não é coincidência, mas um sinal de que o relógio profético está avançando rapidamente. O que vemos hoje pode ser o prenúncio do cumprimento dessa batalha descrita nas Escrituras. Contudo, é importante distinguir a batalha de Gog e Magog, do Armagedon, mencionado em Apocalipse 16. Enquanto a primeira parece ocorrer antes do reinado milenar de Cristo, o Armagedon está diretamente ligado ao retorno de Jesus e ao juízo final. Essas distinções nos ajudam a compreender o panorama dos últimos tempos sem cair em interpretações simplistas. Em ambos os casos, a centralidade de Israel permanece evidente e os eventos atuais nos levam a refletir sobre o papel dessa nação nos planos de Deus. A proteção divina sobre Israel é um tema recorrente nas Escrituras, e mesmo em meio a conflitos e ameaças, o povo de Deus é preservado como testemunho de sua fidelidade. Em Zacarias 12:9 lemos: "Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém.
Essa promessa não só reafirma o cuidado de Deus por Israel, mas também nos lembra de que Ele está no controle, mesmo quando o mundo parece mergulhar no caos. Essa visão nos desafia a confiar em Deus durante as turbulências da vida. Muitos estudiosos interpretam esses eventos como um ensaio para os dias finais. Os conflitos no Oriente Médio podem refletir batalhas espirituais que se intensificam nos últimos tempos. Isso nos leva a questionar: estamos espiritualmente preparados para enfrentar os desafios que esses dias trarão? Essa pergunta é essencial, pois as Escrituras não apenas descrevem os eventos futuros, mas também nos exortam a estar vigilantes e fortalecidos na fé. A Bíblia não é apenas um manual de profecias, mas uma fonte de esperança em tempos de incerteza. Para os cristãos, a promessa de que Deus está no controle deve ser um consolo. Porém, essa esperança também exige ação. Orar pela paz em Israel, apoiar iniciativas de reconciliação e compartilhar o Evangelho são formas práticas de participar do que Deus está fazendo no mundo. Não somos meros espectadores, somos chamados a ser participantes no plano divino. À medida que os conflitos se intensificam e o cenário global se torna mais volátil, somos desafiados a olhar além do visível. Se os sinais são tão evidentes, o que mais está se preparando nos bastidores? O Oriente Médio pode ser apenas o começo de algo muito maior que está por vir. Terceira profecia: o surgimento de uma nova ordem mundial. O conceito de uma nova ordem mundial tem fascinado e inquietado gerações, mas à luz das Escrituras, ele ganha uma profundidade profética impressionante. Em Apocalipse 13, vemos a descrição de um governo global centralizado, onde a chamada marca da besta está associada ao controle econômico e social. Essa perspectiva já não parece tão distante ou apenas uma teoria, considerando os avanços que estamos vendo atualmente, como a digitalização das moedas e a centralização dos sistemas financeiros. Essas transformações têm profundas implicações para a liberdade individual e o papel dos cristãos em um mundo cada vez mais controlado. O desenvolvimento das moedas digitais, como o Drex no Brasil, é um exemplo concreto dessa mudança. Embora a ideia de um sistema financeiro sem dinheiro físico possa parecer prática, ela também traz preocupações sobre privacidade e liberdade. Sem dinheiro em espécie, todas as transações se tornam rastreáveis, oferecendo aos governos e instituições um controle inédito sobre as finanças das pessoas. Essa centralização pode ser um sinal do sistema descrito em Apocalipse, onde ninguém pode comprar ou vender sem a marca da besta. Isso nos leva a refletir sobre como gerenciamos nossas finanças e nossa confiança em Deus como nosso provedor. A proteção divina de Israel é um tema constante nas Escrituras. Mesmo diante de conflitos e ameaças, o povo de Deus é preservado como testemunho de sua fidelidade. Em Zacarias 12:9, lemos: Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Essa promessa não só reafirma o cuidado de Deus por Israel, mas também nos lembra que Ele está no controle, mesmo quando o mundo parece à deriva. Essa visão nos desafia a confiar em Deus durante as turbulências da vida. Muitos teólogos veem esses eventos como uma preparação para os dias finais. Os conflitos atuais no Oriente Médio podem refletir as batalhas espirituais que se intensificam nos últimos tempos. Isso nos faz perguntar: estamos espiritualmente prontos para enfrentar os desafios que esses dias trarão? Essa é uma questão fundamental, pois as Escrituras não apenas nos informam sobre os acontecimentos futuros, mas também nos exortam
a estar vigilantes e fortalecidos na fé. A Bíblia não é apenas um livro de profecias, mas uma fonte de esperança em tempos de incerteza. Para os cristãos, a promessa de que Deus está no controle deve ser um consolo, mas essa esperança também exige ação. Orar pela paz em Israel, apoiar iniciativas de reconciliação e compartilhar o Evangelho são formas práticas de nos envolvermos no que Deus está fazendo no mundo. Não somos meros observadores, somos chamados a participar ativamente do plano divino. À medida que os conflitos se intensificam e o cenário global se torna mais instável, somos chamados a olhar além do que está à vista. Se os sinais estão tão claros, o que mais está se preparando nos bastidores? O Oriente Médio pode ser apenas o início de algo muito maior. A teologia cristã vê a centralização global como um passo em direção ao cumprimento dos eventos apocalípticos. O que antes parecia apenas uma teoria conspiratória, agora ganha forma em reuniões de líderes mundiais e fóruns econômicos, onde discutem soluções unificadas para as crises globais. Embora isso possa ser apresentado como progresso, é também um lembrete de que a palavra de Deus está se cumprindo. Essas mudanças exigem que os cristãos estejam atentos e preparados espiritualmente para discernir os tempos e as ações que refletem esse cenário profético. Um aspecto importante a ser considerado é o impacto dessas transformações na liberdade financeira e em como lidamos com nossos recursos em tempos de incerteza. A Bíblia nos orienta a sermos bons mordomos do que possuímos. Provérbios 22, 7, nos lembra que o rico domina sobre o pobre e o que toma emprestado é servo de quem empresta. Essa verdade nos desafia a buscar a independência financeira, enquanto confiamos em Deus para nossas necessidades diárias. Planejar com sabedoria e investir de forma responsável são maneiras práticas de viver essa fé, especialmente diante das mudanças globais. O surgimento de uma ordem mundial também traz questionamentos sobre liderança e influência, já que os líderes globais possuem o poder de moldar políticas e valores que afetam bilhões de pessoas. Como cristãos, isso nos desafia a orar por discernimento e a estarmos envolvidos em nossas comunidades, influenciando positivamente a sociedade. A Bíblia nos chama a ser sal da terra e luz do mundo, Mateus 5, 13 a 14, mesmo em um contexto global que pode parecer opressor ou desafiador. No entanto, o surgimento de uma nova ordem mundial não deve nos causar medo, mas nos levar a confiar mais profundamente na soberania de Deus. Apocalipse 13 não termina com a vitória da besta, mas com a derrota de todos os sistemas humanos. Isso nos lembra que, independentemente de como as circunstâncias se desenrolem, Deus está no controle. Para nós, isso significa viver com propósito, sabendo que nossas ações, por menores que sejam, impactam o plano maior de Deus. Quarta profecia: o avanço da inteligência artificial. A profecia de Daniel 12:4 menciona que, nos últimos tempos, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Este é um dos sinais mais evidentes do tempo em que vivemos. Nunca antes na história houve um crescimento tão acelerado do conhecimento humano como hoje, impulsionado por tecnologias como a inteligência artificial, IA. A IA, que antes era um conceito presente em filmes de ficção científica, agora influencia decisões políticas, econômicas e até pessoais. No entanto, esse avanço traz questões profundas sobre sua relação com as profecias bíblicas e o impacto na nossa espiritualidade. Estudos recentes indicam que, até 2025, a integração da IA em empresas e governos
será praticamente total. Sistemas de vigilância, algoritmos de recomendação e até decisões judiciais já são influenciados por essas máquinas. Na China, por exemplo, o uso de crédito social, baseado no comportamento monitorado por IA, já está em operação. Esse tipo de controle é uma demonstração prática de como as tecnologias podem ser usadas para monitorar e influenciar o comportamento humano. Em um contexto espiritual, isso nos leva a refletir sobre até que ponto estamos entregando nossa liberdade ao sistema. Em Mateus 24:12, Jesus alerta que o amor de muitos esfriará por causa da multiplicação da iniquidade. Esse alerta pode ser entendido em um contexto tecnológico. Enquanto a IA promete facilitar nossas vidas, ela também pode afastar as pessoas umas das outras. No Japão, por exemplo, muitos casais preferem companheiros artificiais a relações humanas reais, o que demonstra como a tecnologia pode redefinir nossas conexões, não só entre nós, mas também com Deus. O uso da IA para vigilância é outro ponto relevante. Imagine um mundo onde cada palavra, ação e pensamento digitalizado sejam registrados e avaliados. Embora isso pareça eficiente, também pode ser um prenúncio do sistema descrito em Apocalipse 13:17, onde ninguém pode comprar ou vender sem a marca da besta. A crescente dependência tecnológica nos desafia a lembrar que nossa verdadeira segurança não está nas ferramentas humanas, mas na proteção de Deus. Em tempos de vigilância extrema, é essencial cultivar uma vida espiritual sólida, que não dependa das circunstâncias. Esse avanço rápido também traz o desafio para os cristãos de discernir se a tecnologia está sendo usada para o bem ou para o mal. A IA pode ser uma ferramenta poderosa para espalhar o Evangelho. As traduções automáticas da Bíblia, por exemplo, já alcançam comunidades isoladas. No entanto, a mesma tecnologia pode ser utilizada para censurar conteúdos religiosos ou promover ideologias contrárias aos princípios bíblicos. A questão que devemos nos fazer é: como podemos usar essa ferramenta para glorificar a Deus, em vez de sermos dominados por ela? Ao refletirmos sobre o impacto da IA, somos convidados a considerar como ela pode influenciar nossas escolhas espirituais. Se a tecnologia facilita tanto nossas vidas, será que estamos nos tornando mais preguiçosos em buscar a Deus? A resposta a essa questão está em passagens como Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mesmo em um mundo acelerado e digitalizado, é essencial criar momentos de silêncio e conexão com o Senhor. Com o avanço da inteligência artificial, o futuro parece mais incerto do que nunca. Mas, enquanto o mundo caminha para essa nova era tecnológica, há um clamor para que nos lembremos do que realmente importa. Se a IA está transformando o presente, que outras mudanças estão sendo preparadas para moldar o amanhã? Quinta profecia: Israel como alvo de todas as nações. Israel ocupa um papel central nas Escrituras e na história mundial. Desde sua formação, tem sido alvo de inúmeras nações, com conflitos e controvérsias. Profecias, como as de Isaías 2 e Zacarias 12, destacam Jerusalém como o foco da atenção global nos últimos tempos. Em Zacarias 12:3, Deus adverte: naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que a carregarem se ferirão. Essa visão de um mundo contra Israel não é difícil de imaginar hoje, diante da crescente pressão diplomática, econômica e social sobre o país, que continua sendo um ponto central no cenário mundial. Movimentos como o BDS, boicote, desinvestimento e sanções, são exemplos claros de como Israel permanece alvo de hostilidade. Essa campanha global
tenta isolar o país economicamente, alegando questões políticas e sociais. Contudo, à luz das Escrituras, esses esforços podem ser vistos como parte de um plano maior que culmina em eventos proféticos. A questão aqui não é apenas política ou geopolítica, mas espiritual, pois Israel não é apenas uma nação, mas também um símbolo da fidelidade de Deus às suas promessas. A importância de Israel no cumprimento dos planos divinos é um tema recorrente na Bíblia. Quando observamos os atuais esforços diplomáticos que buscam dividir Jerusalém ou enfraquecer sua soberania, lembramos da promessa de Deus em Zacarias 12:9. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Essas palavras servem como um lembrete da soberania divina e da proteção especial de Deus sobre seu povo escolhido. Isso nos encoraja a olhar além das manchetes e reconhecer o desenvolvimento de um plano maior. Do ponto de vista espiritual, o papel de Israel nos últimos tempos é uma evidência tanto do poder de Deus quanto um alerta para o mundo. A nação, que por tantos séculos foi dispersa, agora voltou a se reunir em sua terra prometida, conforme previsto em Ezequiel 36. Esse evento histórico, que muitos consideravam impossível, mostra que as promessas de Deus nunca falham. Para os cristãos, isso é um lembrete de que Deus também cumpre suas promessas em nossas vidas, mesmo em circunstâncias improváveis. O foco global em Israel não é apenas um fenômeno político, mas um cumprimento literal de profecias que antecedem os tempos de Cristo. O fato de tantas nações se voltarem contra Jerusalém é uma evidência de que o plano de Deus está em movimento. Como cristãos, somos chamados a orar pela paz em Israel, como nos ensina o Salmo 122:6. Orem pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Nossa intercessão é um ato de fé e um reconhecimento do papel único de Israel na narrativa bíblica. As tensões atuais também nos desafiam a refletir sobre nossa própria posição em relação às promessas de Deus. Se Ele é fiel em cumprir o que disse sobre Israel, não seremos nós também guardados por Ele em nossas lutas pessoais? A história de Israel nos ensina que Deus nunca abandona os seus, mesmo nas maiores adversidades. É um convite a confiar na sua soberania, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer suas promessas. À medida que as nações continuam a pressionar Israel, somos levados a questionar o significado dessas movimentações em relação ao desenrolar de outros eventos proféticos. Se Israel é o relógio de Deus para o mundo, o que mais está se movendo em direção ao cumprimento do plano eterno de Deus? As profecias bíblicas, embora muitas vezes sombrias, têm uma mensagem de esperança que atravessa todas as eras. Em Apocalipse 21:4, somos confortados com a promessa de que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem já passou. Essa visão não se refere apenas a um futuro distante, mas é um lembrete constante de que Deus está preparando um final glorioso para a sua criação. Mesmo no meio das tribulações e incertezas, há uma certeza inabalável. O plano de Deus é perfeito e culminará em vitória. Essa esperança não é uma fuga da realidade, mas uma âncora que nos mantém firmes enquanto navegamos por águas turbulentas. Pense em uma tempestade. Mesmo quando tudo parece desmoronar, um capitão seguro mantém o curso porque sabe que o porto está à frente. Da mesma forma, a promessa de um reino eterno de paz e justiça nos ajuda a enfrentar os desafios diários com coragem. Essa perspectiva nos convida a olhar além das dificuldades e a confiar na soberania divina, sabendo que nada escapa ao controle do Criador.
Viver em tempos de mudanças rápidas e crises globais pode nos fazer sentir perdidos ou desanimados, mas a esperança bíblica nos chama a viver com propósito. O que significa viver com propósito? Significa alinhar nossas ações e decisões à vontade de Deus, sabendo que cada pequeno ato de obediência tem um impacto eterno. Pode ser algo simples, como ajudar um vizinho necessitado, orar por um amigo ou compartilhar uma palavra de encorajamento. Essas ações, embora pequenas aos olhos do mundo, são grandes no reino de Deus. A promessa encontrada em Apocalipse 21:4 nos recorda que as dificuldades e perdas deste mundo não são eternas. Elas são como uma longa noite escura que, eventualmente, cede lugar ao amanhecer. Para aqueles que enfrentam desafios pessoais, seja no trabalho, na saúde ou em relacionamentos, essa verdade oferece um consolo imenso. Deus não só nos oferece conforto, mas também restauração, convidando-nos a entregar nossas ansiedades e medos a Ele, que tem o poder de transformar tudo para o nosso bem. A esperança revelada nas profecias não deve apenas nos consolar, mas também nos impulsionar à ação. Não somos chamados apenas a esperar passivamente pelo reino de Deus, mas a viver como cidadãos desse reino aqui e agora. Isso significa refletir o amor de Cristo em todas as nossas ações. Tiago 1:22 nos adverte a sermos praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a nós mesmos. Colocar a verdade em prática no cotidiano é uma maneira de demonstrar que acreditamos na esperança que professamos. Além disso, a esperança que encontramos nas profecias deve ser compartilhada em um mundo repleto de incertezas. Muitas pessoas buscam respostas e consolo, e como portadores da mensagem de Cristo, temos a responsabilidade de mostrar que há luz no fim do túnel. Isso pode ser feito por meio de simples conversas, gestos de bondade ou compartilhando as promessas das Escrituras com aqueles que estão ao nosso redor. Cada ato de fé que compartilhamos é como uma semente plantada em solo fértil. À medida que refletimos sobre a vitória final prometida em Cristo, somos convidados a considerar como essa esperança molda nossa vida cotidiana. Que impacto ela tem em nossas escolhas e relacionamentos? Essas questões nos desafiam a explorar mais profundamente as implicações do plano divino que está se desenrolando diante de nossos olhos. A incerteza sobre o cumprimento das profecias foi abordada por Jesus de forma clara em Mateus 24:36, quando ele disse: "Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai." Essas palavras nos lembram que o tempo exato para os eventos finais está oculto, desafiando-nos a confiar plenamente em Deus. Essa limitação humana não deve nos levar ao desespero ou à especulação, mas sim à vigilância e à busca constante por discernimento espiritual. O que realmente importa não é quando acontecerá, mas como estamos nos preparando para o que está por vir. Em um mundo onde proliferam teorias e especulações sobre o fim dos tempos, é fácil se deixar enganar por interpretações sensacionalistas. No entanto, a Bíblia nos alerta sobre isso em Mateus 24:4-5, onde Jesus avisa sobre falsos profetas e líderes que tentarão enganar até os escolhidos. Por isso, é essencial conhecer as Escrituras e interpretá-las dentro de seu contexto, não buscando respostas rápidas ou definitivas, mas desenvolvendo uma fé sólida, fundamentada na verdade eterna de Deus. A Bíblia não é apenas um guia para entender os tempos finais, mas uma fonte de esperança e direção para os desafios diários. Imagine um viajante perdido em uma floresta escura, encontrando um mapa que o leva à saída. Assim é a palavra de Deus,
para aqueles que se sentem perdidos em meio às incertezas da vida, oferecendo clareza, direção e consolo. Para que isso aconteça, porém, não basta apenas ler, mas é preciso meditar sobre ela e aplicá-la no nosso cotidiano. Estudar a Bíblia é como construir uma fortaleza espiritual. Cada versículo entendido e internalizado se torna uma pedra que fortalece nossas defesas contra o engano e o desânimo. Por exemplo, ao enfrentar dificuldades financeiras, lembrar de Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Pode renovar nossa confiança no cuidado divino. Esse conhecimento não é apenas teórico, mas transforma a maneira como enfrentamos os desafios diários. Além disso, a palavra de Deus nos prepara emocional e espiritualmente para tempos de adversidade. Durante períodos de crise, muitas pessoas buscam respostas rápidas, mas aqueles que conhecem a Bíblia encontram nela um alicerce inabalável, como um farol em meio à tempestade, iluminando o caminho e nos protegendo de armadilhas. Esse preparo não elimina os problemas, mas nos dá força para enfrentá-los com coragem e fé. A busca pelo conhecimento bíblico não deve ser solitária. Participar de grupos de estudo, compartilhar reflexões com amigos ou buscar mentores espirituais pode enriquecer nossa compreensão e nos ajudar a aplicar os ensinamentos de maneira prática, fortalecendo nossa fé e nos capacitando a viver segundo a vontade de Deus. Afinal, a Bíblia não foi escrita apenas para ser lida, mas para transformar vidas. Cada página é um convite a conhecer mais profundamente o coração de Deus. Ao estudar as Escrituras, percebemos que sua relevância vai além das profecias. Ela nos molda para viver com propósito e nos prepara para os desafios que ainda estão por vir. A Bíblia nos chama não apenas a conhecer seus ensinamentos, mas a vivê-los de maneira prática e transformadora. Tiago 1,22 nos exorta a ser praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando a nós mesmos. Isso revela que o cristianismo não é um exercício teórico, mas uma caminhada diária que impacta nossas ações, decisões e relacionamentos. É como uma planta que precisa ser regada e cuidada para crescer. A palavra de Deus, quando aplicada, gera frutos visíveis em nossa vida e na vida de quem nos cerca. Viver a palavra significa permitir que ela molde nossas atitudes. Por exemplo, quando Jesus nos ensina a amar nossos inimigos, em Mateus 5,44, ele nos desafia a romper com nossos instintos naturais de retribuição. Imagine uma situação em que você foi injustiçado no trabalho ou na família. Aplicar esse ensinamento pode significar oferecer perdão em vez de buscar vingança, mostrar gentileza em vez de rancor. Esse tipo de atitude não apenas transforma nossos corações, mas também pode impactar profundamente aqueles ao nosso redor. Outro aspecto crucial de viver a palavra é demonstrar fé em ação. Tiago 2,17 declara que a fé sem obras é morta, o que significa que nosso compromisso com Deus deve se refletir em como ajudamos os necessitados, defendemos os oprimidos e promovemos a justiça. Um exemplo prático seria se envolver em projetos sociais ou contribuir para missões que espalham o Evangelho. Essas ações mostram que compreendemos que a fé é um chamado para servir e não apenas para crer. Além disso, viver a palavra exige disciplina espiritual. É fácil ser influenciado pelo ritmo frenético do mundo, mas a Bíblia nos ensina a buscar momentos de quietude e comunhão com Deus. Salmos 46:10 nos convida: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse tempo de reflexão
nos ajuda a internalizar os ensinamentos bíblicos e renovar nossas forças para enfrentar os desafios do dia a dia. Práticas como oração, jejum e meditação nas Escrituras são formas poderosas de trazer os princípios divinos para o centro de nossas vidas. A aplicação prática da palavra também se reflete em como nos relacionamos com os outros. Jesus resumiu toda a lei em 2 mandamentos: amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. Mateus 22, 37 a 39. Isso nos desafia a sermos pacientes, generosos e compassivos, mesmo em momentos difíceis. Se alguém em sua comunidade está enfrentando dificuldades, um simples gesto de solidariedade, como oferecer ajuda ou até mesmo ouvir atentamente, pode ser uma maneira de demonstrar o amor de Cristo. Manter o foco em Cristo é essencial para viver a palavra. Ele é a base da nossa fé e o exemplo perfeito de como viver de acordo com os princípios divinos. Em Hebreus 12:2, somos orientados a fixar os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esse foco nos ajuda a evitar distrações e a lembrar que, independentemente das dificuldades, nossa vitória final está garantida nele. Viver de acordo com a palavra não é apenas um reflexo de nossa fé, mas um testemunho vivo do Evangelho. Cada escolha, cada atitude e cada gesto de amor são maneiras de mostrar ao mundo que Cristo vive em nós. As profecias bíblicas não são apenas previsões do futuro, mas lembretes constantes da soberania de Deus, mesmo em meio ao caos. Em Apocalipse 21:4, encontramos uma das promessas mais inspiradoras. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aleluia! Este é o destino final de todos os que permanecem fiéis a Cristo. Um lugar onde a dor e o sofrimento serão substituídos pela paz eterna. Essa promessa nos desafia a viver com propósito, sabendo que nossas lutas têm um significado maior. As profecias também nos convidam a confiar em Deus, mesmo quando o mundo parece fora de controle. Assim como Ele cumpriu suas promessas no passado, Ele cumprirá as promessas para o futuro. Lembre-se de Abraão, que esperou pacientemente pelo filho prometido, ou de José, que viu os sonhos de Deus se concretizarem, mesmo em meio a desafios inesperados. Essas histórias nos incentivam a esperar em Deus, certos de que Ele está preparando algo maior do que podemos imaginar. Contudo, essa esperança não deve ser passiva. Ela nos chama a agir com fé e determinação. Como podemos aplicar isso em nossas vidas? Talvez signifique ser um agente de paz em sua família, buscar reconciliação em um relacionamento quebrado, ou até mesmo ajudar alguém em necessidade. Essas ações refletem a natureza de Cristo em nós e nos ajudam a viver o Evangelho de forma tangível. Afinal, como Tiago nos lembra, a fé sem obras é morta. Tiago 2,17. A promessa de um reino eterno também nos convida a reavaliar nossas prioridades. Em um mundo que valoriza o material e o imediato, somos chamados a investir em tesouros celestiais, como bondade, generosidade e fé. Pense em como você pode dedicar seu tempo, talentos e recursos para causas que glorifiquem a Deus. Ao fazer isso, não só vivemos de acordo com as Escrituras, mas também mostramos ao mundo a beleza do reino de Deus. Viver com esperança significa confiar que Deus está no controle, mesmo quando enfrentamos incertezas. Romanos 8:28 nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa verdade nos dá força para enfrentar os desafios diários, sabendo que cada dificuldade tem um propósito no plano maior de Deus. Isso
nos convida a viver com coragem e alegria, mesmo em tempos de tribulação. A mensagem de esperança final também aponta para a volta de Cristo. Essa promessa sustenta nossa fé e motiva nossa caminhada. Mas, até lá, somos chamados a ser luz em um mundo de trevas, mostrando, por meio de nossas vidas, a bondade e fidelidade de Deus. Isso nos leva a questionar: como podemos ser mais intencionais em viver como testemunhas do reino que está por vir? Cada profecia cumprida é um lembrete de que a palavra de Deus é verdadeira e confiável. Enquanto aguardamos o cumprimento das promessas finais, somos incentivados a viver com propósito, confiando na soberania divina e na certeza de que Cristo virá para restaurar todas as coisas. Diante de tudo o que exploramos sobre as profecias, a grande pergunta que fica é: o que você fará com esse conhecimento? Não basta apenas ouvir e entender. A verdadeira transformação acontece quando colocamos em prática o que aprendemos. Pergunte a si mesmo como tem vivido sua vida. Você está preparado para os dias que virão? Tem priorizado o que realmente importa, como sua relação com Deus e com os outros? O alerta das Escrituras é claro. Os sinais não são apenas algo para observarmos de longe, mas um chamado para nos levantarmos em fé. Talvez você nunca tenha se dedicado a estudar a Bíblia profundamente, ou nunca tenha refletido sobre como as profecias se conectam com sua vida hoje. Que tal começar agora? Dedique um momento diário para meditar na palavra, orar sinceramente e buscar entender os tempos em que vivemos. Além disso, pense nas mudanças que pode fazer. Há alguém que você precisa perdoar? Alguma atitude precisa ser ajustada? Como pode usar seus dons e talentos para ser luz em meio às trevas? Tiago 2 nos lembra: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Esse é o desafio e o privilégio que Deus nos dá. Viver de maneira que nossa vida seja um reflexo da esperança que temos em Cristo. Você está disposto a dar esse passo? A viver de forma diferente, colocando sua fé em ação? A decisão está em suas mãos. Não se trata de medo, mas de propósito, pois aqueles que vivem conforme a vontade de Deus nunca caminham sozinhos. Mesmo nos tempos mais difíceis, eles têm a promessa de que Deus estará com eles até o fim. Aleluia! Se este conteúdo fez sentido para você e despertou sua curiosidade para aprender mais sobre as verdades da Bíblia, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você continuará recebendo mensagens que fortalecem sua fé e ajudam a entender os sinais dos tempos. Vamos juntos nessa caminhada, buscando crescer em conhecimento e intimidade com Deus. O que você fará hoje para alinhar sua vida com o propósito divino? Obrigado por assistir, abraços e que Deus o abençoe.